Mas o que eu faço de olhos fechados é isso aqui. Meu Deus. De olhos fechados em 2 segundos. E eu, em 15 minutos, te dou todas as soluções de imagem que eu tenho certeza que vão mudar a tua vida. Estamos aqui, podcast Rodrigo Gandolfi. Estou hoje com, posso dizer que minha amiga, minha vizinha, que mais? Contemporânea de escola. Contemporânea de escola. Não da nossa, né? Não da nossa, né? Mas das nossas filhas. E posso dizer que é um prazer trabalhar contigo, em primeiro lugar. Eu estou aqui hoje com a estrategista de imagem intencional, Michelle Manfroy. Prazer, Rodrigo. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Lembrei outra coisa, né? Cliente também, cliente. Cara, é que assim, eu tenho uma relação tão diferente com os meus clientes que eu penso assim, obviamente, tecnicamente, mas eu trato como se fosse amigo. Pode ver. Mas é que transcende, né? São relações que a gente entra muito na intimidade das pessoas, então não tem como não se tornar, né? E o guri, o cachorro da Michelle, ele gosta muito de mim. Quando eu vou na casa da Michelle, o guri vem pro meu colo. É carente. É bom que já tem um lugar pra deixar quando a gente for viajar, né? Mas tu leva ele também, né? Levo. Então, Michelle, pra gente começar, eu queria que tu contasse pra gente o que a Michelle faz hoje e o que a Michelle fazia antes, se tratando do visagismo. A Michelle hoje é estrategista de imagem pessoal, né, intencional, que é criar um plano estratégico para que a imagem seja um aliado no trabalho das pessoas, na vida, na carreira das pessoas, na vida profissional, tanto em alavancagem dentro de uma empresa, né, subir degraus, como também para inserção no mercado digital, como também para abertura de mercado no âmbito pessoal, porque eu acredito, né, que é o âmbito que a gente vai cada vez mais trabalhar, vai retornar às relações humanas, ainda mais com a inteligência artificial. E a Michelle era uma pessoa que utilizava somente o visagismo como ferramenta de abordagem. Né? Quando o visagismo não era banalizado do jeito que ficou. Isso. Né? Então, claro que eu sempre estudei e coloquei outras ferramentas, mas a minha comunicação para o mundo externo, tanto que eu trabalhava nas redes como a visagista, né, como autoridade naquele assunto, e quando eu percebi que havia uma deturpação dessa palavra, que ela estava sendo usada de uma maneira diferente da maneira como eu enxergo ela e como eu utilizo no meu trabalho, eu entendi que era o momento de transitar para algo melhor e realmente colocar para o mundo o que realmente eu fazia, já era o que eu fazia, eu só estava comunicando como visagista, né? Então trouxe essa comunicação de estratégia para realmente, estrategicamente, me comunicar melhor e transmitir melhor aquilo que eu faço. Ô Michelle, e isso tudo vem de origem da odontologia, né? Então, hoje tem 17 anos que eu me formei em odonto, né? 12 anos atrás eu estava num curso de planejamento digital do sorriso. Isso ainda quando a gente estava ensaiando a odontologia digital. E eu tive uma tarde inteira de aula de visagismo para o sorriso. E, cara, eu saí dali apaixonada. Um mês depois, eu lembro assim perfeitamente, agosto de 2013, eu vendia na clínica e organizei a minha ida para a Itália para fazer pós-graduação em moda, onde eu não falava italiano. Foi no susto. No susto e no planejamento, né? Mas no susto, assim, de decisão, quero voltar a morar fora, já tinha morado em Portugal, daí fui para lá. Trabalhei no mercado de moda, foi num dos maiores, né, um dos 5 maiores centros do mundo, falando de imagem, de estética, de design. E quando eu voltei para o Brasil, grávida da minha filha, eu entrei no mercado de trabalho das consultorias e comecei a trabalhar com planejamento facial, que é o rosto, né? Então, tudo que tinha relação com a face humana eu trabalhava. Corte de cabelo, design de óculos, o design de sobrancelha, acessórios, formato de barba, volume de barba. E o boom, na época, que era a harmonização orofacial, né, onde a odontologia estava estourando nesse assunto, eu desenvolvi um método de planejamento de visagismo para harmonização orofacial, para trazer uma harmonização coerente com a essência daquele ser humano, ou
transformando informações. Daí foi o momento que eu entro na neurociência, começo a me aprofundar nos estudos da neurociência, através do neurônio, da informação neuronal do espelho, né? Que é o quê? Que é aquilo que a gente vê refletido no espelho, o nosso cérebro capta e ele modela o nosso comportamento. Então, desde 2018, eu sou professora de pós-graduações de visagismo para harmonização, médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos. Todos se apropriam dessa ferramenta que é fantástica. É fantástica para rapport, é fantástica para venda, Tudo, né? é fantástica para entender o paciente e vender melhor para ele, é fantástico para entender o paciente e entregar melhor para ele, mais resultados, mais coerente, mais satisfação final do cliente. E é incrível, assim. Mas, só pra voltar um pouquinho, mas quando tu escolheu odontologia, tu não tinha Né? essa intenção. E por que tu escolheu odontologia? Isso eu nunca te perguntei. A odontologia eu escolhi quando eu tinha 11 anos, coloquei aparelho. Decidi que eu queria ser igual aos meus dentistas do Que aparelho. legal. E aos 14 anos eu fui fazer um curso técnico de prótese dentária, no 2º grau, assim, na época, né? O ensino médio, meu foi técnico, para já saber se eu ia gostar de odontologia. E ali eu me apaixonei, eu digo que eu tenho 30 anos de experiência. É pouco, né? Porque para fazer um dente a gente precisa estudar o rosto. E o visagismo nada mais é do que o estudo Sim. do rosto. E a minha estratégia de imagem, ela parte do diagnóstico do estudo do rosto sempre, né? Condição sine qua non, assim, para eu realmente fazer uma abordagem, e eu acho que é isso que diferencia tanto, eu parto de quem tu é. E a coisa mais incrível é que das não sei quantos milhões de pessoas no mundo, 7, 8, sei lá. 8 bilhões, né? Bilhões. E a gente só tem o nosso rosto igual ao nosso, nem gêmeos univitelinos, aqueles que a gente acha que eles são iguais, se a gente colocar lado a lado, a gente vê que o rosto deles é diferente. Ou um olho que é mais próximo, ou uma sobrancelha que é um pouquinho mais rala num e mais volumosa no outro. Então, nosso rosto é a nossa única coisa, tipo, a nossa impressão digital, por isso que a gente utiliza biometria facial como um método de segurança, porque nenhum rosto é igual o nosso. Então, eu parto desse princípio que através do teu rosto eu vou definir qual sapato tu vai colocar. Não, como eu trabalho contigo, é uma doideira, eu já sei que é. Ô, Michele, como que... Agora vamos pegar um caso específico, tá? Uma pessoa que tá fazendo uma transição de carreira, tá? Se tratando do teu trabalho, de uma estrategista de imagem intencional, o que tu julga antes de tomar a decisão da pessoa? Antes de tomar, vou mudar de carreira. Fora a pessoa te contratar. Qual que é o passo a passo que as pessoas mais falham, digamos assim, se tratando de imagem? Copiar os players do digital. Sério? Ou de qualquer... É, que hoje em dia a gente fala desse lugar, mas na época da odontologia, da revista Caras, eles ficavam com a revista, eu quero esse sorriso aqui da Giovanna Antonelli. Né? Que fica perfeito para a Giovanna Antonelli e que pode não funcionar para essa pessoa. Hoje tem eu quero o lábio da Angelina Jolie. Né? Então, eles chegam e falam, já que eu quero me posicionar assim, eu vou usar o óculos do Rodrigo. Entendi. Porque eu quero a mesma coisa que o Rodrigo tem, então eu vou usar o óculos do Rodrigo. O óculos do Jô Soares, né? É a modelagem. A modelagem. Que ela funciona perfeitamente para ali no Instagram, para tu modelar formatos e alguns jargões, alguma coisa, mas ela não funciona para imagem pessoal. E quando o cliente chega para ti com essas ideias pré-definidas, é muito difícil de tu quebrar elas? Não, a primeira coisa que eu falo é o que o Rodrigo te passa de emoção. Entendi. Pra tu querer modelar ele. Daí, essas palavrinhas que ele me trouxer, por exemplo, o Rodrigo me passa força, o Rodrigo me passa determinação, o Rodrigo me passa foco. Opa! Tu quer foco, tu quer força e tu quer determinação. Na tua imagem, a gente vai conseguir foco e determinação, não com óculos do Rodrigo, mas com um blazer roxo. Entendi. E daí eu crio essa personalidade para ele, né? Faço ele se apropriar disso e entender que o óculos do Rodrigo traz essa imagem para ele, para essa pessoa vai trazer através do blazer. Então é praticamente um trabalho artesanal, né? É artesanal, exatamente. Por isso que eu não acredito em mentoria coletiva para imagem pessoal. Michele, tá, agora sim, a última vez que a gente se reuniu,
tu me explicou algumas coisas sobre que a leitura que tu faz de um rosto é como se fosse um cigano lendo uma mão. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco disso para nossa audiência, porque isso é muito massa. A gente se utiliza na leitura, né? Leitura da mão, leitura do rosto, de bases fundamentadas na semiótica, na linguagem visual, que os designers usam para construir um card. Né? Todo mundo tem um card no Instagram, todo mundo já fez. Tem uma fonte que comunica algo, uma cor que comunica outra coisa. Então, essas ciências, elas são fundamentadas no estudo do cérebro humano, que é como o cérebro humano capta qualquer imagem. O cérebro humano, através da energia física, porque daí a gente não está criando uma coisa cósmica, a gente está falando de ciência, né? O cérebro humano lê rapidamente, ele precisa ler por sobrevivência. Então, através de todos esses estudos, que inclui morfopsicologia, que é a psicologia da forma, que é o que a forma traz de sensação. Se eu vejo uma forma orgânica, que é aquela cheia de curvas, eu sinto naturalmente uma emoção ao ver aquilo. Se eu quero chegar mais perto ou se eu quero me afastar daquilo. Se aquilo me gera sensação de perigo, sensação de alerta ou sensação de conforto. Então, através de tudo isso, a gente consegue traduzir o rosto humano. E daí, eu faço a analogia da mão, porque quando eu fui numa quiromancista, que é quem lê a mão, e eu vi ela fazendo a leitura da minha mão, eu percebi que ela utilizava os mesmos processos de linhas e formas do ascendente, do descendente, para saber se é uma energia mais positiva, mais negativa, se está indo, se está morrendo. Claro que eu, na leitura de face, não vejo passado nem futuro, eu vejo presente. Né? Eu vejo o teu rosto comunica isso agora, tanto que a gente não utiliza maquiagem para fazer, tira o óculos para analisar, põe de preferência cores neutras, porque eu não quero interferências visuais de luz e sombra para manipular essa imagem. Tá, entendi total, tá? Agora, teve um dia que a gente tava conversando e tu comentou comigo sobre a textura de roupa. Isso não tem nada a ver com textura de roupa. Tem também. Tem a ver também, porque daí a roupa também comunica, o relógio comunica, o sapato comunica. Então, o corte de um blazer, ele pode ser um corte mais inclinado, que naturalmente ele vai trazendo na imagem mais linhas diagonais, assim. Ou ele pode ser super reto, ou ele pode ser cheio de babados. Isso vai modificar a expressão da roupa, do rosto não. Tá, então agora eu queria que tu me contasse um pouco como que é a tua briga. Não digo nem briga. Como que é o teu contraposicionamento com as pessoas que acham que tu é personal stylist? Então, o personal stylist, com todo respeito, ele utiliza uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta da harmonia, da simetria, da coerência de biotipo, né? Então, ele utiliza aquilo que funciona para deixar o corpo harmônico. E a harmonia no cérebro humano ela é extremamente importante. Mas ele não utiliza o estudo dos teus objetivos. Então, normalmente, por mais que as pessoas digam que fazem isso, na verdade, elas não fazem, tá? Porque precisa ter muito conhecimento para tu abordar intenção. Não é simplesmente falar foco, determinação e força, que nem eu falei. Isso é raso, né? Isso é muito raso, entendeu? Existe um estudo profundo de personalidade, temperamento, né, de comportamento. As pessoas choram, as pessoas se abrem, né? As pessoas trazem informações muito internas dela, né, de busca. Por isso que eu fui fazer, hoje eu sou pós-graduanda em psicologia analítica, para poder realmente abordar e aprofundar nesse cliente, né, sem titubear ali, sem me envolver demais. Mas é difícil, né? Porque o cliente traz a sua história, né? E o personal stylist, ele para num lugar, ele define o estilo da pessoa, que é a partir das coisas que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de consumir. E, cara, a verdade é que aquilo que eu gosto pode não me levar. Adoro McDonald's. Mas hoje eu tô treinando, hoje que eu almocei batata doce, frango, abobrinha.
Ô, Michele, e o teu A zona de trabalho... conforto, ela é Sim. muito confortável. E o teu trabalho, ele começa no rosto, ele meio que passa por um todo, Por né? tudo, né? Da cabeça aos pés. Então, o detalhe do fio de cabelo até o detalhe que vai encerrar ali o sapato. Como é que a gente vai encerrar essa imagem? Na estratégia, a gente faz tudo. Tom de voz, Oratória. oratória. Eu não trabalho isso, né? Eu analiso isso e oriento. Assim como eu não corto cabelo e passo pro cabeleireiro com a orientação que precisa ter. Microexpressões faciais, aquilo que a gente faz quando a gente não sabe o que tá fazendo. Tipo, agora tu deu 2 piscadas rápidas enquanto eu falava. Isso tem um significado. Qual que é? Agora eu quero saber. Qual que é? É a resposta inconsciente do teu cérebro para voltar a atenção. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, eu não tava prestando atenção, daí eu voltei. Pode ser. A gente nunca consigo dizer, Uhum. né? Mas o meu cérebro e o cérebro de qualquer pessoa que olha a tua imagem, ele vê isso e ele dá um alerta. É tipo aquele negócio de quando tu tá conversando com alguém, quando tu olha pra baixo. Tipo Isso, essas coisas. tem isso também. Microexpressões como contrair mais um lado da boca do que do outro, piscar mais um olho, levantar mais uma sobrancelha que a outra. Essa tua expressão agora tu fez uma macroexpressão, né? Tu levantou a tua sobrancelha. Sorte de quem tem, porque eu não tenho, então não. A minha não sabe. A minha não sobe. Mas o meio sorriso, o sorriso meia boca, né? Que é uma técnica, por exemplo, da FBI, para detecção de mentira, né? Junto com outras técnicas, ela nunca é uma técnica certeira, mas às vezes eu tenho que falar para o meu cliente se ele tem como cacuete subir demais uma sobrancelha enquanto fala, e isso gera a sensação de desdém e de dúvida. E, por exemplo, ele é um vendedor, ele faz isso de maneira inconsciente. Às vezes eu tenho que falar, nós vamos ter que fazer toxina botulínica para segurar essa sobrancelha, para tu performar melhor. Tá, Michele, mas então assim, ó, alguém que te contrata, que espera modificar uma coisa ou mudar... Que espera um lookinho bonito. Não, espera um look e a pessoa vai sair transformada. Sai transformado. Porque eu faço uma varredura em tudo. O jeito que ela usa as mãos. A estratégia de imagem ela é muito conhecida no meio político, tá? Todos eles usam. Sim. Né? Ela é muito conhecida na caracterização de personagem, de telenovela, Hollywood. Né? Então a gente tem ali Max Factor, que foi o maquiador lá, né, do início das atrizes hollywoodianas, foi o primeiro, que foi responsável pela Marilyn, que até o filme da Marilyn é fantástico, onde a imagem dela se torna tão preponderante que ela não sabe quem é a Marilyn, ou eu nunca lembro o nome original dela, que ela tem até uma cena no documentário que ela atende e, mas tu quer falar com quem? Uhum. Sabe, com a fulana ou com a beltrana, né? Porque ela tem duas que habitam dentro dela. É tão importante a nossa imagem, Rodrigo, que todos os atores de novela tiram férias do personagem para se desapegar do personagem e muitos vão para terapia, porque o personagem adentra dentro deles. E tem também a preparação que eles fazem um laboratório enorme. É um laboratório enorme para exatamente pegar trejeitos, tom de voz, jeito comportamental, porque a gente tem jeitos de se comportar em classes sociais, em estados, em países, né? Tudo modifica, né? Tu já viu aquela série que a Temembé? Já viu? Ainda não, é nova, né? Tá Não vi. no Prime, eu acho. Eu assisti. E o que é a Temembé? É a cadeia dos famosos. Dos Suzane von Richthofen, os Nardoni lá, e a Jatobá. Deixa eu ver quem mais. Enfim, tem um monte de gente. E, cara, na época que aconteceu esse crime, foi o crime da Isabela, né? Isabela Nardoni. A menininha. Daí o pai dela aparecia em todos os jornais. Daí a gente lembra. Eu lembro da cara do... Como é que é o nome dele? Alexandre Nardoni. A gente lembra o rosto e não lembra Só que, a assim, importância do rosto. O cara que interpretou o Alexandre Nardoni é ele. Perfeito. Não. Cara, vocês não estão entendendo. É ele. Eu olhando assim, até o jeito que o cara ficava assim dentro do camburão da polícia, o jeito que o cara era interrogado, assim, eu nunca tinha visto aquele ator e tal. Só que assim, ó, é impressionante a semelhança. Incrível, Isso, né? Cara... É isso, esse mapeamento é feito por um estrategista, né? Que no caso da TV, assim, dos filmes, é caracterizador de personagem, né? E
Eu sou apaixonada, né? Porque eu acredito que a gente pode modular isso para melhor. E a estratégia é exatamente isso. E esse melhor não é o melhor que a sociedade diz que tem que ser. É melhor quando a gente realmente entende quais são teus objetivos, o que que vai te fazer bem, te fazer feliz, que vai te fazer prosperar dentro do teu negócio. E a gente coloca isso no teu comportamento visual. Que massa. Michelle, eu queria te perguntar uma coisa agora muito que tu não espera. Assim, ó, eu tô fazendo um curso pra palestrante, tá? Com o Marcos Strider, que é um psicólogo e tudo mais. Daí a gente já teve 2 aulas. E ontem teve uma aula. E ontem a aula foi só sobre a nossa primeira comunicação, que é a comunicação interna, que é o que tu fala pra ti mesmo, que é o que tu conversa contigo, como tu te trata. Daí eu queria saber a tua opinião sobre. É para isso que o estudo do rosto serve. Quando a gente analisa os temperamentos, a gente tem 4 temperamentos lá do século IV a.C. de Hipócrates. E esses temperamentos, a gente identifica eles, reconhece eles onde eles estão atuando na face humana e a gente entende como tu pensa, como tu age, como tu te comunica, como tu te comporta internamente, Pelo rosto. pelo rosto. Que essa é a análise facial, que depois eu vou fazer de ti. Ah, tem isso. Ah, gente. A gente vai Tu me autorizar, porque... Claro, não, tá autorizada. Porque às vezes a gente fala umas coisas que não é muito legal. Não, eu tô com medo, tô. Mas vai ter. Vai ter análise Ai. no rosto. A história que a gente conta pra gente, que é esse mental, ela tá muito relacionada claro, como a gente foi criado, nosso meio, nosso ambiente. Ela pode ser modelada pelo nosso novo ambiente, né? Portanto, é muito importante o poder da ambiência. E o primeiro ambiente é o nosso corpo, né? Então, aquilo que a gente olha no espelho toda manhã e que fala assim, cara, tu é muito rígido. Porque no rosto tem informações visuais que dizem que é de uma pessoa rígida. Então, tu imagina tu querendo desapegar da rigidez e todo dia tu olhando pro rosto e o espelho te dizendo, cara, tu é muito rígido. Daí tu trabalhei lá. A gente pega isso, né? Pega isso. É exatamente isso que o cérebro faz. O cérebro é o maior encurtador de caminhos. Ele quer economizar energia. Então, cara, deu meia informação para ele, ele descreveu tudo. Dá para uma pessoa essa parte aqui do rosto. Todas as pesquisas de neurociência, dá aqui um olho. As pessoas descrevem como é que é a unha da pessoa, só pelo imaginário. O cérebro faz isso em milésimos de segundos, ele constrói tudo. Toda a história da pessoa na vida dele. E isso não é julgar. Não, isso é o que é, né? É o que é, como o cérebro é. E o que eu acho disso, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que ter consciência, autoconhecimento, né, de que a gente faz isso mesmo, de que eu sou uma pessoa que conta histórias ruins pra mim, ou sou uma pessoa muito otimista que conta histórias muito boas sobre mim. Positividade tóxica. E não faço, né? Eu sou uma pessoa muito planejadora e não consigo agir. Eu sou uma pessoa que tem muita criatividade e não consegue focar. Tudo isso dá pra ver no rosto. E nada deles é ruim, mas a gente tem autoconhecimento. Pô, então eu sou assim e eu preciso contar novas histórias. Então eu preciso de artifícios, de ferramentas para contar novas histórias. Uma dessas novas histórias é o corpo físico. É a gente se imposturar, tanto que a meditação funciona. É a gente respirar. É a gente usar cores favoráveis para isso. Ah, eu quero mais paz e tranquilidade. Te enfia numa sala vermelha, veste vermelho, põe um tênis laranja e um óculos amarelo. Tu nunca vai focar. Tu nunca vai ficar tranquilo, não consegue nem meditar. Uma alegoria, né? Tu vai ficar. Michele, e os CEOs? Os grandes chefes de companhias, essa galera que tem muita responsabilidade, o pessoal que tem muito resultado. Tem pontos que tu... eu não digo pontos do rosto, não sei se eu posso... Pode. Posso? Pontos do rosto que tu nota em comum das pessoas que mais têm resultado, digamos assim. Que são melhores CEOs, porque é diferente de ter resultado, né? Entendi. Entendeu? O CEO é aquele líder que inspira, né? Que coordena, Motivo. que motiva, né? Então a gente tem
traços faciais muito visíveis, que são traços de linhas retas. Essa pessoa tem foco, tem determinação, coragem. É o que, dentro dos temperamentos, a gente diz que é o temperamento colérico. Que ele tem uma carga explosiva muito forte. Tipo governante. Tipo o arquétipo do governante. O arquétipo daria outro podcast pra gente falar só mal de arquétipo aqui. Mas eles têm essa característica em comum. Eu poderia dizer, agora notícia quente, né, que eu ainda não falei, só dei spoiler, mas eu tenho estudado esses rostos, principalmente dessas pessoas que estão no digital, e todas elas têm dois temperamentos fortes aparentes, que é o colérico e o melancólico. O colérico, ele age, O enérgico. ele tem essa energia, mas é uma energia mais agressiva, porque o que mais tem agitação é o sanguíneo. E daí esse cara é difícil dele conseguir, assim, só se ele tiver uma base forte aqui ao redor, né? Ele pode ser estrela, né? Ele é mais artístico, inclusive, ele pode brilhar mais. Às vezes, num lugar, a gente precisa ter alguém que brilhe mais e outro que fique lá atrás só planejando, Sim. né? Ele pode levar o nome de CEO, mas tem um cara atrás dele ali dizendo tudo. E então o colérico e o melancólico. O melancólico é esse cara focado, só que o melancólico, se ele for uma expressão muito forte disso, se ele tiver muito disso, às vezes ele não sai do lugar. E passa Ele é uma fraqueza. muito planejador, né? Muito do interno, assim, né? Ele fica ali dentro da cabeça dele organizando tudo e ele não vai. Eu fico imaginando a loucura que deve ser na tua cabeça tu olhar o Jornal Nacional. Tu vê o William Bonner falando daquele jeito, ele passando uma Sorte, informação. eu não assisto TV há 10 anos, mas sim. Mas tu deve analisar o rosto da pessoa em tudo. Mas tu vê no telejornal, tem clientes de telejornal da Globo News, e tem várias características, assim, inclusive planejar estrategicamente. Estampa não pode, dentro da Globo. Claro que eles estão abrindo um pouco mais, né? Foi por causa da própria sociedade, foi liberando um pouco mais. E a expressão contida, né? Expressão blasé. Sóbria. Porque dizem também Sem emoção, né? que o jornalismo é apenas um veículo, né? E outra coisa, eles não podem fazer toxina botulínica, não podiam, pelo menos, na época que eu atendia. Por quê? Porque eles precisam ter esse movimento. Atrizes também. A toxina ela é estratégica para limitar o movimento. Agora que eu me liguei, porque Precisa chorar, precisa ter a verdade. expressão, né? Claro. Todo mundo sabe que é uma cara de choro, uma cara de alegria. Então precisa expressar. Tá, Michele, beleza. Entendi tudo. Nós estamos numa era que muita gente está fazendo harmonização. Tá desfazendo muita harmonização. Então tu acha que já passou? Acho que agora as pessoas estão um pouco mais conscientes da harmonização. Mas como que tu vê, não só do rosto feminino, mas principalmente de homens também, que isso daí agora a gente está estudando muito isso, das pessoas com rostos repetidos. Copia e cola? Copia e cola. Eu quero a mandíbula do Clark Kent. Pra mim, sempre quando acontece isso, eu lembro daquelas montagens, sabe? Pega a mandíbula do Clark Kent, pega o nariz Pega do, a testa de um, os olhos do outro. Isso, e vai montando, e daí fica um avatar. Tá, mas tu fica sem personalidade? Sem personalidade. Tá, então tu condena. Condena, eu sou super a favor, eu faço harmonização orofacial, né? Recebo todo ano, 6 meses, cuidados mensais, sou super a favor. Tá, mas a tua é intencional, né? Intencional, Tu sabe o que estratégico. tá fazendo. Sim, isso aí que eu tô fazendo. E qualquer modificação da face, eu acho que ela tem que passar por uma análise do que vai acontecer com essa pessoa. Pra tu entender o que vai acontecer com essa pessoa. Tu tem o caso do... Não vou lembrar ele. Lucas Duco. O cantor? Isso. Que ele relata, né, que ele fez uma super transformação e eu li alguns relatos que ele falou que ele removeu a harmonização porque as pessoas passaram a esperar algo dele que ele meio que não tinha para dar. Ele ficou uma cara de Superman, mas na verdade ele era super doce por dentro e mais contido. Mudou a personalidade. Não, as pessoas passaram a esperar algo dele, ele não tinha esse algo para entregar. Entendi. E quando a gente não tem algo para entregar, é uma quebra de expectativa gigante.
Então, assim, ó, eu tenho uma expressão muito fechada, muito contida. Eu sou contida, eu sou fechada, eu sou introspectiva, sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa tímida. Eu vou lá e modifico todos os meus traços e deixo meu rosto super sorridente, super cheio de energia, cheio de receptividade, que as pessoas olham pra mim e falam, olha que pessoa legal, vou lá conversar com ela. Aí chega na hora, A pessoa... os burros na água. Porque a pessoa... E daí eu, que sou essa pessoa fechada, fico assim, tá, mas não quero conversar, não quero que as pessoas venham falar comigo. E as pessoas generalizam como se todo mundo tem que ser receptivo, alegre, feliz. Não, tem gente que tem que ser introvertido, introspectivo, reservado e feliz. Porque isso é o que deixa essa pessoa feliz. Sim. Eu queria que tu falasse rapidamente o que é o Instituto Milano e quais são os produtos que existem dentro do Instituto Milano. O Instituto Milano é minha empresa que nasceu esse ano, né, onde eu deixo de ser uma pequena empresa e passo a crescer para prestar serviço de estratégia de imagem para líderes executivos, profissionais liberais, pessoas que querem iniciar, não precisa ser no digital, querem iniciar um negócio, querem fazer transição de carreira. E a grande sacada do Instituto Milano é poder alçar voos maiores, né? Ganhar âmbito nacional, ter prestação de serviço presencial em todos os estados. Esse é o grande projeto, assim, onde a estratégia parte de mim e a gente consegue replicar isso para o maior número de pessoas, porque hoje tudo fica ali nas minhas mãos, né? Claro que eu tenho um monte de prestador de serviço à minha volta, mas eu ainda estou ali pegando na mão do cliente e caminhando cada passinho dele. Hoje eu quero poder ampliar isso e chegar a mais pessoas. O grande propósito do Instituto Milano é fazer com que os bons sejam vistos, porque tem muita gente ruim sendo visto, porque usa a imagem a seu favor. E os bons estão lá, a imagem não importa, eu tenho que ser como eu sou. Basta o livro que eu li. Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim e você sempre assim. Não, o que importa é minha coisa cheia de currículos aqui atrás. Cara, foi essa época, nós vivemos a era da imagem. Tá, e por que Milano? Em homenagem à minha vivência em Milão, né? É de lá que eu trago toda a minha bagagem de conhecimento de imagem, de design, né? É o berço da moda no mundo. É um lugar que eu amo, é um lugar que eu tenho projeto de voltar para ficar mais tempo ainda. É chique, é sofisticado, as semanas de moda, as semanas de design, acho que tem... É tu, né? É livre, é disruptivo, tem todos os estilos, tem todas as pessoas, tem tudo. É Itália. Eu sou italiana também, minha segunda cidadania, né? Então tem esse amor. Tá, e os produtos? Os produtos. A gente tem o revira-volta, né? Que é o integral, que é esse que a gente pega da cabeça aos pés, lapida, tom de voz, né? Detalha. A pessoa entra de um jeito e sai de um outro jeito mais... totalmente lapidado. Esse tu julga que é o teu produto ideal? Eu acredito que é o principal. É aquele sonho, assim, sabe? Bom, tu trabalhou com artista, né? Uhum. Tu pega um talento. E daí tu fala pro talento, cara, tem voz, mas não tem palco. E tem que lapidar. Ninguém nasce Xuxa. A pessoa tem talento. E eu lapido. Tu é a Marlene. Eu sou a Marlene. Não sei se bom ou ruim, né? Agora vamos ter que julgar, né? Do que a gente ficou sabendo. Mas é isso. Tá, daí esse é o meu, tipo assim, é o sonho, mas é o sonho palpável. Porque isso a gente pensa assim, nossa, eu não sou artista, nunca vou ter isso, né? Então eu tornei isso de uma maneira que as pessoas possam fazer. E realizar esse sonho. Nas tuas prospecções, nas tuas vendas, esse é o que as pessoas mais ficam impactadas. É o que elas querem, é o sonho. Entendi. Só que daí, muitas vezes, as pessoas não podem ainda investir, então elas começam com o primeiro passo. Elas falam, eu vou começar a entrar nesse universo, e daí, o primeiro passo, a gente define uma estratégia de roupa. A gente mexe em todo o guarda-roupa dessa pessoa. Depois eu tenho... Que já dá um belo up, né, na pessoa. Total. Mas o que mais impacta, porque roupa, na percepção da imagem, é 30%. Então, por isso que ele é o primeiro passo. A gente trabalha em 30%. Depois tem o viso, que é o visagismo, aquele clássico que eu faço de olhos fechados, que
Que tá no sangue já, né? Tá no sangue, que eu faço sem a pessoa me pedir, eu já tô fazendo. A gente trabalha tudo do pescoço para cima. Eu diria que aqui é a área odontológica mesmo, mas a gente... E daí planeja sorriso se precisar, planeja posicionamento, jeito de falar, jeito de se expressar. E Integrato. o integrato, que é esse completaço, né? Mas daí, por pedidos, né? O povo pede, a gente faz. Eu criei um que eu consigo unir o primo passo e o viso, para a pessoa que quer ir um pouquinho além. Uhum. Que massa. E como é que tá as coisas? Tá Tudo bem. Tá tudo rolando bastante. Tudo rolando bastante. Aqui agora a gente está numa fase de estratégia de comunicação. E a gente está bem nessa parte que a gente ficou aí trabalhando e reestruturando. Tu entrou numa parte em que o negócio precisava de uma renovada, de uma reformulação. Porque o que eu vinha fazendo, eu já entendia que era mais, que eu podia entregar mais e juntos, né? Teve um monte de gente aí atrás. Várias mãos, né? Várias mãos. A gente entendeu que precisava comunicar de um outro jeito, né? De uma outra forma para outras pessoas. Eu, por muito tempo, e pela minha trajetória e história de vida, né? E bagagem de vida, eu acabei penetrando muito na questão da autoestima. E eu acredito que imagem e autoestima têm relação direta. Só que tem uma coisa que eleva muito mais a autoestima, que é resultado. Total. Financeiro e pessoal, de relações e de... Porque às vezes a gente pensa, só resultado, né? Financeiro, né? Só grana. Grana não traz felicidade, mas traz, né? Compra bem-estar, compra qualidade de vida. Grana não traz felicidade, não dá a tua pra mim. Tipo isso. Ontem mesmo, sexta-feira, a Malu entrou de férias e eu tava numa vibe de, como é que eu mensuro o meu sucesso, meus objetivos e tal? Agora eu vou lançar aqui, ó. Que as pessoas, quando eu trocar de carro, quando eu comprar uma casa, quando eu viajar pra não sei que lugar, e eu... Tudo é uma baliza financeira, parece, né? E aí tem a grana, né? E eu pensando, cara, eu já sei. Falei pra ela tava saindo da escola. Malu, 6 meses, 60 dias de férias, hein? Eu já sei o que eu quero. Minha mensuração de sucesso vai ser quando eu puder tirar 60 dias de férias contigo. Quando tu fechar a escola em dezembro, eu volto contigo em março, ali depois do carnaval, com as contas pagas, o terceiro mês pago. Sem se preocupar. Sem se preocupar, entendeu? Daí eu te digo, daí o Instituto Milano deu certo. Daí a gente tá grande. Daí tá grande. Tá, vamos pra minha análise? Vamos. Pode ser? Nossa, claro. Tá, Que medo. Tu sabe qual é teu olho dominante? Como é que eu faço pra descobrir isso? Ou dá pra saber pelo olho da mira, dá pra fazer um teste. Vamos fazer um teste rapidinho. Segue o que eu vou fazer. Nós vamos pegar alguma coisa longe. Pode ser, por exemplo, a cafeteira, para fazer um triângulo com a mão. Observa a minha mão. Olha a minha mão, para fazer um triângulo com a mão. E a cafeteira, tu tem que olhar ela aqui dentro, tá? Tá. Daí, tu vai piscar esse olho e ela vai ficar parada, vai se mexer. Daí depois você vai piscar esse. Eu não consigo piscar esse. Entendi. Daí o que eu ficar com foco. Daí eu te digo. Olha primeiro sem fechar. Agora fecha o da esquerda. A cafeteira ficou parada ou mexeu? Abre. Fecha outra. Não consegue também, né? Não consigo. Mas eu acho que é o esquerdo. Tá. É o esquerdo. Esquerdo dominante. Sabe por quê? Não. Ele é todo mais alto. Teu olho. Realmente, umas coisas. Bem mais pra cima. Agora o desenho fica mais fácil, né? Esse sulco aqui, ele é levemente mais marcado que aquele lá. Percebe? Esse sulco aqui é mais marcado do que esse daqui. Significa que o teu processo de envelhecimento é maior desse lado esquerdo, tá? Existe a teoria de que é porque é o lado que a gente dorme, é o lado que tu dorme, é o lado esquerdo, tá? E também existe a teoria do lado de dominância da face. Por quê? Porque esse é o lado que teu cérebro manifesta mais os pensamentos verdadeiros, honestos. Direito. E esse daqui é os pensamentos, as verdades que tu não quer que as pessoas saibam, mas que tu quer enaltecer, por exemplo. Sabe aquele sorrisinho amarelo que a gente dá quando a gente precisa agradar, que a gente tá no ambiente? Tu vai dar mais desse lado. Vai subir mais esse canto de boca. Mas isso aí tu não tem, né? Todo mundo tem, tá. Só que é um lado e outro. Isso aqui a gente utiliza para... quando eu reconheço isso no rosto de outra pessoa, eu consigo utilizar para reconhecer padrões de mentira,
Então, eu faço perguntas, uma técnica é fazer perguntas que eu sei que a pessoa vai mentir, porque eu sei a verdade, e eu reconheço como é que ela manifesta aqui. Por exemplo, né, as pessoas do meu ambiente pessoal, eu sei quando elas estão mentindo pelas microexpressões que elas fazem, porque eu já conheço, inclusive quando elas estão mentindo para outra pessoa, elas repetem aquilo e tu vai captando. Numa negociação, por exemplo, quando tu precisa fazer uma negociação onde tu realmente precisa contar uma história, né? Nas técnicas de venda tem, né? Já de contar aquela história que a gente viveu algo parecido, esse teu lado aqui condena se é uma história verdadeira ou falsa, e esse teu lado aqui não, ele revela mais a A gente tem verdade. uma conexão, né? Isso. Natural do processo de venda. Todo mundo que estuda venda sabe que ela é feita. A gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira. Através do estudo do rosto, a gente consegue treinar isso. Por isso que é importante a gente fazer análise facial, porque daí tu vai conseguir entender qual é o teu lado que performa melhor, e se tu tem que sentar na mesa com o teu lado direito, mas pro interlocutor, ou com o teu lado esquerdo. Porque tu pode Pra gravar um vídeo. até para gravar um vídeo. Entendeu? Agora, em termos de análise facial, o que a gente tem? A gente tem aqui, basicamente, uma inserção capilar reta, uma lateral reta, uma base levemente inclinada, como todo mundo tem, uma base de queixo reta e uma inclinação. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar por terços, tá? Tá. O que eu tenho aqui? Terço superior. Como tu pensa, como tu organiza teus pensamentos, como tu troca tuas ideias, um monte de linha reta. Então, concretude, lógica, racional, intelectualidade, explicações que tenham dados, que tenham ciência, que tenham comprovações para ti importam muito, tá? Só olhando de frente, de lado a gente olha outras coisas. Tu tem essa área aqui mais projetada, tá? De uma pessoa... Tipo um calambinho. Isso, de uma pessoa que tem um instinto explosivo. Que, tu vai dizer, mas eu já aprendi a controlar. Ok, mas teu rosto ainda revela isso. Então, teu instinto natural é de explosão, é de agressão, é de força. Quando a gente passa a conhecer isso, eu consigo modular mais facilmente, né? Porque eu já sei que tem isso dentro da minha maneira interna, que é aquilo que a gente estava falando até sobre controlar os nossos pensamentos. Zona do terço médio da face é como a gente age para a vida, como a gente projeta. Tu tem cirurgia plástica no rosto? Tá. Porque isso informa, né? Eu consigo, que nem eu digo, eu não vejo passado nem futuro, eu vejo o que está aqui agora. Então aqui, as sobrancelhas mais retas, baixas, tá vendo que ela é bem perto do teu olho? Né? Tem gente que tem, se tu fosse mulher e fosse maquiar, isso não teria espaço para maquiar, né? Bem pertinho. Então, assim, de um olhar centrado, um olhar que tá sempre com foco. Águia, focado. Olhos pequenos para tua estrutura facial, então de uma pessoa que tem pouca trocas emocionais verdadeiras com o ambiente, porque tu te reserva, não é que tu mente, tu tem a tua vida, ela é tua, teu âmbito, teus sigilos, tuas coisas, mas extremamente receptivo à escuta do mundo externo, tá? Tendência à necessidade de controle, de controlar as coisas, daí acaba às vezes fazendo demais, porque quer controlar, quer ter tudo sob controle, então delega tarefas, mas controla, na verdade não delegou, né, porque fica ali controlando, tá? Nariz, ação, mas é uma ação comedida, uma ação que, primeiro tu vai planejar tudo, depois tu vai controlar tudo e depois tu vai agir. Tu não vai falar, vamos fazer hoje, agora, nesse exato momento. Então, imediatista. Intempestivo, não, tá? Base mandibular, teu ângulo de mandíbula, ele tá abaixo dessa região da boca. Então, a gente diz que a tua base é reta. Cara, colérico nato, né? Cara firme, forte, de instinto. Essa zona a gente vê como é que é o teu instinto primitivo, teu lado bicho, se tu não fosse humano e tu estivesse na selva, guerrilhando, tu era o líder da manada, o líder da selva, o cara que toca fogo, que age, que vai pro mundo.
A boca também reta, tem muitas características de colérico. Essa característica aqui é bem de melancólico, que é do introspectivo. Todo mundo tem os 4 temperamentos ativos. Tu tem o colérico com muita força, o melancólico e o sanguíneo em secundário, e o fleumático, que é o mais calmo, mais em moderado, em terciário. Como é que eu desempato esses dois aqui? Numa análise importante, que é a análise de lateral do rosto. O sanguíneo vai ganhar. Ih, ficou sem foco. O sanguíneo vai ganhar porque, ó, inclinado. Tá vendo? Entendi. Olha, se tu olhar pro meu rosto, o meu é mais reto. O da Malu, minha filha, é bem reto. O teu é bem inclinado e ainda tem calombo, que é aquele calombo que a gente reconheceu da explosão, né? Então, ele faz um S. Mas aí a gente pode dizer que o teu perfil, ele é no terço superior, médio superior inclinado, e no terço inferior ele é mais reto, tá? E aqui também a tua base reta, linha reta aqui. Então, o teu sanguíneo é maior que o teu melancólico. O teu melancólico está na região dos olhos, mas o teu sanguíneo, então, tua mente, ela não para, ela não te deixa quieto. Tem todos os post-its abertos, tudo cheio de energia, prestes a explodir, querendo fazer. A tua mente quer fazer rápido. E daí tu gera conflito, porque a tua ação, ela é mais controladora. Então, tu fica assim, tive a ideia, preciso fazer agora, porque aqui são dois signos, 2 temperamentos de fogo, de calor, de agitação. Esse daqui, de movimento, né? Esse daqui é fogo, que é o colérico, daí tu imagina, regido pelo fogo. Então, o que que a gente usa de estratégia de imagem para ti, não para o mundo externo? Porque tem 2 estratégias, para modular isso aqui e para ativar o mundo externo. Fogo, que cor tu não vai usar? Laranja, amarelo, vermelho. Nos dias que tu precisa, que tu tá muito agitado, tu tem que escolher outras cores. Coisas mais sóbrias. Mais neutras, mais branco, mais, sabe? Cores mais suaves, assim. Azulzinho, verdinho. O sanguíneo é de movimento, né? Então, é o que te faz jogar pro mundo, assim, sabe? Só que eles são muito uau, 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 uau. Muito over. Tipo, burnout forte, rápido, se não controlar. E aqui as cores desse daqui também são essas cores mais de movimento, de agitação. Então, a gente tem que, quando tu quiser te acalmar, tu baixa um pouco isso. Mas pro mundo, na comunicação, para aquilo que tu faz, são energias muito potentes. Tá? O colérico e o melancólico são aqueles temperamentos que eu disse dos líderes, dos CEOs. E esse aqui é o criativo. Sanguíneo. Então, é muito bom, só que a tua cabeça não para. Né? Então tem que cuidar isso. E tem uma coisa interessante na tua imagem, Rodrigo, que é legal tu falar, que tu não usa brinco, mas... Eu já usei alegador. Confesso. Quando eu era jovem. Jovens. Porque não é mais jovem. Deixa eu apagar aqui para as pessoas verem. A gente tem gatilhos visuais na face que as mulheres utilizam muito, que são os acessórios, e tu tem 2 deles de forma natural. A gente pode escolher o lado da franja para usar. Por exemplo, aqui tu tá com a franja para cima, mas se eu quiser guiar o olhar do meu telespectador, do meu interlocutor, do público. Bacana, isso daqui a gente consegue para subir no palco, qual lado é mais favorável para tu subir no palco, para palestrar, por exemplo, tá fazendo aula de palestra, se é o teu lado direito, se é o teu lado esquerdo. Ó, percebe que no teu rosto tem 2 coisas bem importantes aqui. Isso e isso. Nunca tinha notado. Meu Deus do céu. Ó, são 2 pontos de atração visual. Só que um leva para cá e outro leva para cá. E os 2 estão na mesma linha, basicamente. Então, os 2 estão equilibrando. Se tu só tivesse esse, quase todo mundo ia olhar para ti por esse lado. É um mínimo detalhe, mas ele faz diferença. E é nesses detalhes que a gente trabalha para entender se isso daqui é atraente ou não. Porque às vezes a pessoa vem e fala, essa pinta me incomoda, esse sinal me incomoda. Mas às vezes ele não interfere, às vezes ele interfere. O que a gente trabalha, por exemplo, aqui, né? A gente trabalha linhas da barba. Que a tua linha tá aqui. Eu posso fazer com que o teu rosto fique mais redondo aqui, modificando a barba. Eu consigo fazer com que teu bigode fique mais assim. Eu consigo fazer, analisando o pelo, que ele fique mais quadrado, mais reto. Sobrancelha masculina, a gente pode trabalhar na limpeza, por exemplo, dessa região. A gente consegue trabalhar na abertura dos pelos que ficam aqui no meio.
O homem, ele tem uma diferença. A gente consegue fazer harmonização orofacial para mudar tudo isso. Daí, com a harmonização, eu consigo fazer tudo. Sim. Né? Eu consigo deixar o teu queixo fininho, né? Se fosse, por exemplo, vamos feminilizar a face do Rodrigo, que é uma coisa que está bem alta hoje em dia, né? Que é tipo mudança de sexos e tudo mais. A gente consegue feminilizar um rosto mudando os traços. Por quê? Porque tu tem traços genéticos masculinos, né? Mas claro que a gente tem homens com traços ditos femininos e mulheres não, mas a gente faria uma curva aqui, uma triangulação aqui, ó. A gente aumentaria a projeção dessa região aqui, deixaria mais ovalado. E já naturalmente pegaria o botox, levaria na tua sobrancelha. Já muda, né? Já muda. Já ficariam traços mais delicados. Ah, é para fazer mudança de sexo? Não, pode ser, por exemplo, que tu vai trabalhar dando aula em creche. E tu quer uma imagem mais fofinha. Lembra do filme do Arnold Schwarzenegger? Aquele que ele tinha o irmão dele e tal. Que ele era babá, eu acho que ele foi numa creche, entendeu? Claro, era para ser disruptivo, mas na vida real, não. As pessoas, né, tu vai ter que agradar um pai e uma mãe que vão colocar teu filho ali. Ou tu vai ter que provar para eles que tu é um bom professor de creche, ou tu transforma um pouco a tua imagem para ela ficar um pouco mais acolhedora. Então tem várias estratégias que a gente pode utilizar. E o cabelo? Cabelo. Não sei se tu ia falar alguma coisa. Não, daí a gente entra em soluções. Essa análise que hoje o que tu faz no cabelo, ele não atrapalha nada a nossa leitura. Esse cabelo, ele mostra assim, meu rosto, cara tapa, né? Tô aqui, não tem máscara nenhuma, tua única máscara é isso aqui, né? Barba. Então, o que a gente pode, em termos de harmonia, que é um dos pilares do visagismo, o teu cabelo tá super harmônico, porque ele tá em harmonia com todo o resto, né? A gente fala em terços, ele aumenta levemente o teu terço superior, mas é a tua zona do pensar, do intelecto, é super positiva. Se tu deixar o cabelo para cá e baixar ele, por exemplo, a gente vai esconder um pouco a tua zona do intelecto. Não é favorável para ti que quer mostrar o quanto tu pensa sobre as coisas, né? Porque daí eu já te conheço. Sem deixar crescer. Eu não me lembro como é que ele era, mas acho que sim. Sei que ele era raspado dos lados, tipo um milico, assim, sabe? Tá, do lado te deixa com uma imagem mais controladora, porque daí fica reto aqui, né? Uhum. Que aqui eu não tô com o aplicativo que a gente desenha, mas se eu pudesse apagar aqui, ó, é isso aqui que ele era, né? Tu ia ficar com essa estrutura lateral de face reta, mais reta, percebe? Que ia alongar, ia fazer a tua face mais fina, ela ia afinar, dar a sensação de mais fina e mais longa. Daí ela ia dar uma sensação de mais controle, mais melancólico. Assim como tá, ela traz mais harmonia e mais coerência pro teu rosto, porque deixa ele mais com as formas mais equilibradas, então a largura e a altura em equilíbrio estético, né? E a gente cria o quê? Como tu já tem um afundamento aqui, natural do processo de idade, tu cria esse volume para cá e disfarça esse afundamento aqui. Então é super bom. Daí quando eu usava... Isso aqui, por exemplo, também é cabelinho branco, super maturidade, dá uma sensação de segurança. Quando eu usava o cabelo raspado, eu notava que os meus traços do rosto saltava mais, sim, digamos assim. Sim. Porque daí fica mais evidente. Porque daí a pessoa não tem pra que olhar, né? Dela não tem cabelo pra olhar. É cabelo raspadão, né? Eu já fui carecona na zero, né? Sim. Então é só o rosto. O único elemento que tem é o rosto, né? Aqui não, aqui a gente tem uma proporção, ele não tá ultrapassando a tua orelha. Olha que interessante que a gente olha daí. Ele não tá ultrapassando a tua orelha, não deve ultrapassar, aqui tá quase. Não deve subir na orelha. Tem que tirar esses fiozinhos aqui. Eu tava esperando o dia de hoje pra cortar. Tava esperando. Isso aqui dá pra crescer mais. Quanto mais tu crescer, mais tu enaltece a tua zona do pensar, do teu intelecto. Se tu, por exemplo, alongar a tua barba, daí tu começa a trazer desequilíbrio. Sabe, barba mais volumosa. E ele pode ser proposital, por exemplo. Tem o... Como é que é o nome dele? Ele até fala dos temperamentos. Ítalo. Marcili? Isso. Mas você é loucaço. Ele é. Corta. Mas eu adoro ele, eu adoro pessoas assim. Sim, ele fala bastante do estudo dos temperamentos com outro viés comportamental, não de análise facial. E ele tem esse terço, que é do instinto primitivo,
bem grandão, né? E daí ele fica com essa expressão bem carrancudão, Marcado, né? marcado, carrancudão. Aqui não, aqui quanto mais tu crescer, mais vai ficar evidente o teu terço superior. Só que daí a gente entra, é estratégico? É harmônico? Não. Daí que eu falo assim, o visagismo puro, ele busca só a harmonia, só o que fica bonito, mas pode. Se tu quer enaltecer uma parte do teu rosto, é natural que a gente dê proporção e visão para essa parte, Entendi, total. entendeu? E aqui é harmonização, né? Aí eu vou fazer. Tá. Por quê? Porque daí aqui tu vai notar bastante em perfil. Talvez te incomode de frente, mas é em perfil que tu vai notar, ó. Porque aqui tu já não tem projeção. Essa região aqui te deixa mais frio. Uma imagem mais fria, menos acolhedora. Com essa projeção interna aqui. Então, se a gente colocar uma projeção leve aqui. Ué? Aqui. Uma projeção leve aqui pra frente, né? Porque quando tu preencher, vai ver pra frente. Vai trazer uma sensação mais adocicada pra tua imagem. Eu também tem um lance da minha cirurgia, né? Que eu emagreci muito. Então isso... E às vezes eu sinto que isso me deixa com uma cara de cansado, um aspecto de Porque cansado. aqui é a zona do cansaço, né? Aqui é a zona de quem não dormiu bem. E claro, hoje em dia, daí a gente precisa entender em termos de estratégia o que tá vigente, né? O que é sucesso na sociedade? Grana e qualidade de vida. Então, assim, uma pessoa bem-sucedida, ela também tem um ar mais leve, Leve, alegre, alegre, né? Com corpo disposição. de disposição, com corpo saudável, isso é natural. Claro que não tem nada gritante, mas tu tá com quantos anos? 42. Então, daqui pro 52, se tu não fizer nada, a tendência É rapidinho, né? é piscota lá e o processo de envelhecimento ele acelera. Então é assim que a gente também trabalha na harmonização orofacial. Aqui tem várias coisas pra gente trabalhar, né? Tipo, por exemplo, essa tatuagem. Até tatuagem eu oriento pra saber se ela deve ou não aparecer aqui, né? Então, tudo isso dentro da estratégia. Cores. A gente analisa o contraste. Tu tem um contraste médio, onde, né, a gente não tem uma grande diferença entre teu tom de pele, tua cor de olhos, cabelo, lábios. Então, obviamente, cores escuras ficam bem, porque harmonizam com tudo isso. Mas cores claras vão aumentar o contraste, então vão destacar teu rosto. O que tu quer? Destacar o rosto? Pra quê? Quando? Daí a gente decide quando tu vai usar a cor clara, quando tu vai usar a cor escura, por exemplo. É o combo, né? É o combo, é completa. Tem que fazer tudo, tem que olhar para tudo. E o nosso rosto, ele diz muito mais coisas, né? A gente poderia passar horas aqui falando. A gente consegue falar de tudo. Muita gente pergunta aqui, ó, tu não perguntou? Do queixo. Do queixo? Segundo meu pai. Muita gente pergunta. A fisiognomonia e a morfopsicologia, que são as ciências que estudam cada ruga, cada traço, cada marca, elas têm bastante teoria sobre isso, mas em termos de expressão facial, a gente diz que é algo de conexão de fofura, né? Eu sou. É um sinal de fofura, assim, porque ele, querendo ou não, ele traz duas linhas curvas, né? De apego, de seio. Olha que interessante. Eu sempre gostei de ter. E às vezes eu até... eu não gosto de ser barbudão, sabe? Eu até prefiro a barba, assim, um pouquinho mais rala, assim, um pouquinho crescendo, porque eu me sinto melhor. Daí eu pensei bem assim, cara, a gente vai gravar quarta, então eu vou fazer a barba sábado. Eu fiz sábado a barba pra hoje tá mais ou menos assim, do jeito que eu queria. Daí deu certo. Tem um monte de coisa que a gente, obviamente, pode aprofundar na face, mas para fins de disposição, assim, né? Já dá para ter uma ideia de tudo que a gente estuda, o que a gente pode trabalhar. Daí eu preciso entrar na tua vida e entender onde tu quer chegar. Muito bom. Adu. Vou botar meu óculos de novo. A gente nem falou do óculos. Ah, é? Quer que eu te explique o óculos? Ou tu quer falar? Quero. Tá, assim, ó. O que acontece? Eu entrei numa crise de identidade há uns 2 meses, onde eu achava que o meu conteúdo não era eu. Porque algumas pessoas que trabalham comigo me diziam bem assim, cara, no presencial, na vida real, tu é muito mais.
tu faz muito mais. Daí eu ficava bem assim, ó, que nem eu já conversei contigo sobre. Cara, como é que eu vou mostrar quem eu sou em 1 minuto e meio num Reels? Entende? Então eu ficava meio que nessa coisa dúbia. Daí eu pensei bem assim, eu vou mudar a minha linha de conteúdo, porém eu quero mudar. Daí eu comecei a me vestir diferente, eu deixei meu cabelo crescer e eu sou fascinado por tecnologia, né? Daí, antes de querer usar óculos, eu queria o Ray-Ban Meta, que é esse aqui, que eu consigo gravar, que eu consigo fazer um monte de coisa. Então eu comecei a pensar bem assim, cara, eu quero um acessório. E eu tenho muitos óculos escuros, sabe? Eu pensei, eu quero um acessório que seja para ambiente fechado e para usar no sol também. Daí eu uni meio que Esse tem um imãzinho. o- Esse ele é Transitions. ele é Transitions. Que daí ele. Sim, Que daí na rua ele fica escuro. Daí eu pensei, tá, cara, é esse o acessório que eu vou começar a usar. Daí, agora tem uma parada muito massa, que até eu te indico tu fazer às vezes, é tu entrar no site da Ray-Ban, eu o site faço pros clientes. Cara, tu Eu consegue. escolho óculos com os clientes É. online ou presencial. O cliente vai na ótica e eu vou com ele virtualmente, né? E a gente analisa. E a Ray-Ban é muito bom porque ela dentro do site dela. Consegue fazer. Né? O Ray-Ban. Ajuda nós. Daí tu consegue ver isso ali. Daí eu testei o outro, aquele clássico da Ray-Ban, e eu testei esse. E esse eu achei. Que tu falou, o aviador. Não, o New Way? Pode ser? Pode ser. Aquele outro. Daí eu achei aquele lá muito tradicionalzão. Eu achei que esse daqui me trouxe um ar assim da inovação, da criatividade, que é Do intelecto. do intelecto. Do criativo. Isso. Ó, esse óculos, ele, se a gente Vai? traduzisse ele é colérico e sanguíneo. Foi Ótimo. que a gente leu ali, né? Porque ele traz essa inovação, traz essa modernidade, que é uma coisa mais do sanguíneo, e traz essa força que é do colérico. Apesar dele ser curvo, que é uma das características de mais suavidade. Por exemplo, se ele fosse quadradão, daí a gente ia ter um conflito. E eu, Daí tu ia ter uma barreira. E eu tenho isso quando eu olho as pessoas, eu olho assim, mas eu não gosto de óculos quadrados. Eu sempre gosto do redondinho, sabe? Do Jô, que nem tu falou, sabe? Eu sempre prefiro esse. Já te deu uma E, marca. e Não, eu, mas tu fez tudo isso sem estratégia, do teu feeling. eu fiz no meu feeling, total. Até já é uma coisa assim que eu fiz essa transição agora, meio. Até eu comprei roupa por mim, assim e tal. Até ontem mesmo eu mudei minha foto de perfil, fiz fotos novas e tudo mais. Então eu tô. A mesma transição que tu passou, eu tô passando também pelo fato, que até tu votou naquela enquete que eu fiz, cara, que eu não aguento mais a internet falando de posicionamento. Entende? Daí eu pensei, será que eu falo de posicionamento mesmo? Daí eu comecei a conversar eu até te mandei, né, um forms. Eu acho que. Não, mandou. Eu Eu acho que tu quer falar de mentalidade, né? Não, na real, Michele, eu é mentalidade, negócio e criatividade. É isso que eu falo, entende? Só que o que acontece? Quando eu comecei a falar sobre o posicionamento não era banalizado do jeito que é. É exatamente isso. Daí a gente pega ranço, né? Eu acho, das coisas. Cara, eu peguei ranço e ao mesmo tempo eu comecei a me perguntar, cara, mas o que eu faço não é isso. Não é só Quando tu posicionamento. sentou lá na mesa 6 meses atrás pra gente conversar sobre o meu perfil e que eu te falei, eu tô cansada do digital, né? Porque o digital é raso, a gente sabe que precisa ficar no raso para as pessoas entenderem, mas é difícil de traduzir essa profundidade toda, que é um negócio que é o poder daquilo que a gente faz na vida das pessoas, né? Até porque as pessoas querem muito a entrega, né? E o que a gente faz, às vezes, teve um dia que eu ouvia um podcast dos inúmeros que eu ouço, e que o cara disse assim, que ele cobrou não sei quanto pro almoço com ele, né? Porque às vezes é 15 minutos com uma pessoa inteligente que muda teu jogo. Às vezes tu cobra uma grana pra ficar 6 meses com aquela pessoa, mas o que ela fez na tua vida foi em 15 minutos de reunião, que ela mudou tudo na tua vida. Isso que importa. E esse teu posicionamento, né? Ele é importante, porque a palavra posicionamento é essa, só que a gente acaba ficando cansado. Não, e fica banalizado, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que confundiam o visagismo contigo, aquela coisa toda que... Com personalidade, com Não, muitas vezes quem me procura pros trabalhos pergunta-me assim, tá, tu vai dizer que eu tenho que postar?
Cara, só que é muito mais que isso. Entende? É muito mais que isso. Então o mundo tá muito raso, sabe? A internet deixou as pessoas muito rasas, entende? E até pra 2026, uma coisa que a gente até já conversou, que eu vou prezar muito pelas lives, vou prezar muito por evento ao vivo, vou prezar muito por estar no tete a tete com as pessoas, porque, cara, isso daqui não nada paga. Tem que gostar de gente pra trabalhar com gente. Tem que ser legal. Né? Gente legal vem. Exatamente. Tem que ser legal e ser legal mesmo. Não adianta ser só legalzão lá e chegar na padaria e ser um escroto com Na fila do pão. Né, com a fila do pão, exatamente. Bom, Michele, eu queria te agradecer muito. Só que assim, a análise que tu fez... Bom, eu vou falar depois, porque tem coisas que eu não posso falar em off. Mas isso que tu fez, Michele, quando tu for com isso daí pro YouTube e na thumb aparecer assim, ó, a tua foto e a do Cauã Raymond do lado, e tu fazer isso do Cauã, isso vai explodir. Deixa eu te falar aqui também de podcast, porque eu sou viciada em podcast, né? Essa semana, podcast Joel J, ouvindo, a guria disse assim, nós temos o hábito de cobrar caro por aquilo que a gente leva muito tempo para fazer e cobrar mais barato por aquilo que a gente faz muito rápido. E eu não sou mais ali com @avisagista, né? Meu @ é Michele Monfroy. Deixar claro aqui. Importante deixar claro isso. Mas o que eu faço de olhos fechados é isso aqui. Meu Deus. De olhos fechados em 2 segundos. E eu, em 15 minutos, te dou todas as soluções de imagem que eu tenho certeza que vão mudar a tua vida. 15 minutos de conversa. A pessoa não precisa pagar, mas ela vai ter que pagar o preço dos 6 meses para sentar 15 minutos. Pegou esse corte, né? Esse é o corte que vai pra landing page, que vai pra tudo. Que a gente vai botar no criativo. Esse aí. Já avisa o Ricardo lá. Tá tudo Tudo certo, é isso aí. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu.